Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Bom dia. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. Quando verdadeiramente nos encontramos na presença de Deus e estamos abertos àquilo que Ele quer nos ensinar, o nosso coração se alegra e se admira, pois Deus vem ao nosso encontro. Nos sentimos da mesma forma como sentiram-se os discípulos no caminho de Emaús ao ouvirem as palavras que Jesus proferia, sem nem ao mesmo o reconhecerem. Portanto, que nesse dia possamos deixar de lado aquilo que nos ocupam nossas mentes e corações e nos focarmos naquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Com essas palavras, acolho a cada um de vocês neste domingo. Caminhos são muitos, quero um caminho para viver. Caminhos são muitos, quero ajuda para escolher. Caminhos
caminho que devo seguir, entrego meu caminho em tuas mãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gostaria de meditar com vocês sobre o texto que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 36b até 48, o qual eu passo a ler. Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois ele disse: quando ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. E disse: o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Estimados ouvintes, hoje queremos ouvir sobre um texto muito importante em nossa vida cristã. Um texto onde Jesus aparece bem no meio dos seus discípulos na cidade de Jerusalém. O texto de Lucas não nos diz como é provável, como nos contam os demais evangelhos, que os discípulos estivessem com as portas e janelas trancadas. Mas por qual motivo isso acontece? Jesus havia sido levado, sofrido e morto em uma cruz. Os discípulos, por sua vez, tinham medo de que acontecesse algo com eles, de que alguém os identificasse como seguidores de Jesus. E ali, a portas trancadas, então eles, decidindo o que fazer, qual o melhor caminho a seguir. E antes mesmo que os homens que estivessem com Jesus no caminho de Emaús pudessem relatar sua experiência, Jesus aparece no meio de seus discípulos ressurreto. Imaginem o espanto deles. O próprio texto nos relata que eles acharam estarem vendo um espírito, mas, quando Jesus mostrou-lhe as suas mãos e pés, eles acalmaram seus corações. Acalmaram-se, pois viram as marcas da morte de cruz. Acalmaram-se, pois sabiam que ali estava o Mestre. E para aqueles que ainda possuíam alguma dúvida, Jesus deixou que tocassem suas feridas e em seguida pediu algum alimento, para assim mostrar que era ele mesmo que ali estava. Mas por qual motivo Jesus tem a atitude de mostrar suas feridas? Seria apenas para crerem que era mesmo o Mestre? Agostinho assim afirma: ele ressuscitou com suas feridas curadas e suas cicatrizes mantidas. Pois isso ele julgou útil para os seus discípulos, para que suas cicatrizes fossem mantidas, para que por meio delas as feridas dos corações fossem curadas. Jesus manteve as cicatrizes da morte de cruz
para que seus discípulos tivessem a chance de perdão de sua incredulidade. E assim Jesus o fez, pois sabia que seus discípulos não tinham entendido verdadeiramente a sua missão. E ao mostrar as marcas da morte de cruz e vir ao encontro dos discípulos, fez com que os seus olhos se abrissem. Só assim ele poderia continuar sua missão. Só assim ele poderia preparar os discípulos para o que viria a seguir. A partir do comer, assim como o fez na instituição da ceia, onde alertou de sua morte, Jesus novamente come e faz com que esta refeição anuncie a sua ressurreição. Depois de comer e dar tempo aos seus discípulos entenderem os acontecidos, Jesus passa a instruí-los. E ele assim o fez, lembrando de palavras contidas no Antigo Testamento, como em Moisés, os profetas e também os Salmos. Palavras essas onde Cristo é o centro e que não podem ser interpretadas sem ele. Aqui Deus abre as mentes e corações desses discípulos por meio de sua palavra e da fé. Assim como com aqueles homens no caminho de Emaús, Jesus dá entendimento nos textos bíblicos para seus discípulos. Isso acontece não para que eles apenas entendam e guardem essas palavras para si. Não, Jesus tem um propósito muito maior ao agir dessa forma. Ele quer que esses homens preguem sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Preguem que sua morte gere arrependimento para a remissão dos pecados. A missão iniciada por João Batista deve continuar com os discípulos de Jesus. É por isso que Cristo permanece com eles por alguns dias. É necessário que estes homens entendam e creiam na ressurreição de Jesus e possam anunciar que, assim como ele tem a chance de perdão dos seus pecados, quando confessam de coração, cada pessoa, não só de Jerusalém, mas em todos os lugares e épocas do mundo, tem a mesma chance. E por meio destes homens e do constante anunciar dessas palavras, que hoje nós nos reunimos em culto, isso pois homens e mulheres foram alcançados pela palavra de salvação, a palavra que nos lembra que Cristo ressuscitou e que um dia voltará para nos buscar. A pergunta que nos cabe refletir é a seguinte: se essa palavra me alcançou, pois homens e mulheres não deixaram de anunciar, eu vou cumprir a minha tarefa de não apenas vivê-la, mas anunciá-la a mais pessoas? Se sim, quando eu vou começar? Reflita nessas perguntas. Pense em como tem sido o teu viver cristão. Se é um viver apenas de domingo, onde eu cumpro o meu dever de ir à igreja, ou se é um viver onde eu amo a Cristo e por aquilo que Ele fez por mim, eu quero anunciar a sua palavra a toda e qualquer pessoa. Que Deus te ilumine e mostre qual o único e verdadeiro caminho a seguir. Que a ressurreição de Cristo não tenha sido em vão. Que ela possa ser o centro de sua vida. Que tu possas ser um pequeno Cristo ao teu irmão. Amém. Não viva sozinho, viva com mais amor. Partilhar com os outros te faz transformador. Este é o caminho do Senhor. Assim a vida que grita, que pulsa e vai ressuscitar. Você e eu podemos nos unir aos outros e lutar contra o poder de tantos
tantos loucos, que impede a vida de ser, de nascer e de buscar. Lutar sem medo contra a morte e seus poderes, nascer de novo para o reino de justiça, viver a vida que é livre, que pulsa e vai ressuscitar. Há crucificados em toda parte, há desempregados e abandonados, tantos famintos e violentados, povo de Deus que grita, que luta e vai ressuscitar. Não viva sozinho, seja transformador, seja um profeta, profeta do Senhor. Junte-se ao povo, povo de Jesus. Viva a vida que é livre, eterna, pois vai ressuscitar. Você e eu podemos nos unir aos outros e lutar contra o poder de tantos loucos, que impede a vida de ser, de nascer e de pulsar. Lutar sem medo contra a morte e seus poderes, nascer de novo para o reino de justiça, viver a vida que é livre, que pulsa e vai ressuscitar. Gostaria de lembrar a cada um de vocês, também nesse momento, que vocês possam escutar a nossa rádio Lollapalooza. Quem tiver interesse, você pode acessar através do seu computador lollapalooza.com.br ou também baixar o aplicativo e ouvir através do seu celular. Contamos com a audiência de cada um de vocês. O Senhor esteja à nossa frente, para nos mostrar o caminho certo. O Senhor esteja ao nosso lado, para nos abraçar e proteger dos perigos. O Senhor esteja atrás de nós, para nos preservar das armadilhas dos maus. O Senhor esteja abaixo de nós, para amparar-nos quando caímos. O Senhor esteja dentro de nós, para nos consolar quando estivermos tristes. O Senhor esteja ao nosso redor como um muro protetor, para nos defender quando o inimigo nos atacar. O Senhor esteja sobre nós para nos abençoar. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrar
virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará.
ninguém